Bora para mais um vídeo e hoje eu quero falar um assunto que está voltando a ficar em alta, que é o Bitcoin. Nesses últimos meses ele acumulou uma queda muito forte e durante essas quedas você vai notar manchetes que dizem o Bitcoin morreu, ou até thumbnails no YouTube que dizem o Bitcoin acabou, venda todos os seus Bitcoins. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a minha ideia de como se comportar nessas quedas e se realmente você deve vender seus bitcoins e que essa é a última queda dele que vai a zero. E antes de tudo, a gente precisa entender o que é o Bitcoin, como que ele funciona e como ele se comporta. O Bitcoin ele é uma moeda descentralizada, ou seja, nenhum governo cuida dele e nenhuma outra pessoa, ele não é lastreado por nada. E como que ele sobe e como que desce o valor dele? Basicamente, se as pessoas querem que o Bitcoin valha mais de 100 mil dólares e estão dispostas a pagar 100 mil dólares nele, ele vai subir e vai chegar nos 100 mil dólares. E ao mesmo tempo que as pessoas começam a perder a confiança nesse Bitcoin, o preço dele vai despencar e vai acontecer o que a gente está vendo nesses últimos dias, que é uma queda e que no último ano ele já está com uma queda de mais de 50% em dólar. E por que o Bitcoin ele é tão volátil? Por que ele cai tanto? Por que ele sobe tanto de uma vez? Porque basicamente, diferente de uma ação, que quando a gente compra uma ação, a gente está comprando uma empresa que gera lucro, que gera emprego e que basicamente é uma empresa pé no chão, o Bitcoin é totalmente diferente. Ele funciona, como eu disse, através de oferta, e como o Bitcoin ainda é um ativo que é muito recente no mercado, ele não tem 20 anos de existência, ele tem essas quedas bruscas por conta que as pessoas desconfiam muito mais forte dele do que como se fosse um ativo como o ouro, como a prata, que já está há muito tempo no planeta. Mas então, o Bitcoin morreu? Se você acompanha o mercado há algum tempo, você deve estar olhando muitos vídeos com essa manchete. Bitcoin abaixo de 60 mil dólares, como está nesse exato momento do vídeo, e que toda essa grande queda do Bitcoin traz uma sensação que ele sempre vai cair. Mas quando a gente olha para a história do Bitcoin, aos cenários atrás, a gente começa a perceber que essas quedas, sempre após essas grandes quedas, ele tem uma correção de valor e sobe novamente uma rentabilidade até bem alta. E é justamente nesses momentos que podem aparecer oportunidades muito boas. Pode não ser que seja daqui uma semana, um mês, 3 meses, ninguém vai saber se o Bitcoin vai subir, ninguém vai te falar a hora certa que o Bitcoin vai subir ou que vai cair. Quem fala isso é um charlatão, é uma pessoa que está tentando te enganar. E é aqui que entra uma ferramenta que eu gosto bastante de ver para na hora de eu aportar o Bitcoin, para eu saber a hora certa de aportar, que não seja com base nas minhas emoções, mas sim uma estratégia racional, é o Fear and Greed, que é basicamente um site que mede o medo e a ganância do Bitcoin. Se as pessoas estão querendo comprar Bitcoin ou se estão querendo mais vender Bitcoin, se estão pesquisando mais Bitcoin. E é meio que uma ferramenta que vai de 0 a 100. 0 é que o mercado está com muito medo e 100 é que o mercado está extremamente ganancioso e que está comprando Bitcoin. E para você ver ele, é só você entrar no Google e pesquisar Fear and Greed Index Bitcoin. Eu vejo esse da CoinMarket, porque ele tem um gráfico que é bem interessante, que é esse aqui, ó. Nesse exato momento, o mercado ele está precificando, digamos assim, em 17, ou seja, o mercado está em extremo medo. E esse é uma parte do gráfico que eu acho muito interessante, que você pode perceber que o Fear and Greed, que é esses números que aparecem, que agora está 17, é essa linha colorida, que está verde, verde escuro, tá amarelo e vermelho. Esse vermelho e laranja é quando o mercado estava extremamente com medo de comprar o Bitcoin, como é o que está acontecendo agora. E essa linha cinza do gráfico é o preço do Bitcoin. E daí olha que interessante, você pode perceber que se as pessoas tivessem comprado Bitcoin quando o mercado estava com medo ou extremo medo, como nesse exato momento aqui, pode ver que o Bitcoin estava valendo 83 mil dólares. E quando o mercado está extremamente ganancioso, o Bitcoin estava em 94 e ele chegou aqui nesse ponto a 118 mil dólares, perto dos 124 mil dólares, que foi o recorde do Bitcoin. Então, basicamente, eu não vou conseguir mostrar para vocês qual é o exato momento certo para comprar. Porém, vendo no passado que nas horas que o mercado estava com bastante medo, foi as horas que o Bitcoin estava no menor preço ou perto
ou perto até do piso, do chão do preço dele para uma nova alta, a gente pode ver nesse cenário atualmente que está no momento que é correto você começar a comprar bitcoins do que se você tivesse comprado ele há 6 meses atrás, que ele estava a $80.000, 85. Muito melhor você comprar o Bitcoin agora que está a 60 do que esperar ele subir para 80, 90, até voltar a $120.000 para querer comprar. E como eu vejo o Bitcoin, eu acho que o Bitcoin tem que ter 50% da sua carteira de investimentos nele. Hoje eu considero que o Bitcoin ele já conquistou um espaço, porque chega a ser burro você dizer que o Bitcoin ele vai chegar a zero. Porque existem já empresas que investem nele, existem governos querendo falar sobre ele, existem milhares de pessoas, existem pessoas grandes que ainda não conseguiram comprar Bitcoin, que chegaram tarde na onda do Bitcoin, que querem comprar esse Bitcoin com um preço muito menor que compraram. Por isso que eu acho que, na minha opinião, o Bitcoin ele não vai a zero e ele sim pode até se tornar uma reserva de valor no longo prazo, daqui a algum tempo. E nesse exato momento, vale a pena comprar Bitcoin nesse cenário que a gente está? Uma queda que já está acumulada em 50%? Isso é uma resposta que eu não vou conseguir te dar, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, ninguém sabe. Pode ser que amanhã o Bitcoin caia mais 20%, caia mais 50% na outra semana. Porém, eu acho que é muito melhor você aportar o Bitcoin agora que ele está a $60.000 do que o que ele estava antes a $100.000, $110.000. Mas então é isso, o Bitcoin ele ainda continua sendo um ativo muito volátil. Quem tem medo do Bitcoin deveria ter 1% dele, e quem gosta muito deveria ter no máximo 8 a 10% da sua carteira, porque é um ativo que ainda ele é muito novo para ser considerado uma reserva de valor para você colocar 50% da sua carteira nele. E ele provavelmente ainda vai assustar muitas pessoas, por isso que na queda muita gente quer vender e na alta todo mundo fica com aquele, putz, tá subindo, vou comprar mais. O que era a hora dele se manter e segurar um pouquinho, ter comprado antes, igual nesse cenário de medo. Então esse foi o vídeo, é mais ou menos uma ideia que eu queria mostrar que eu tenho do Bitcoin para vocês. Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha até trazido alguma informação muito importante para você. E é isso, se gostou deixa um like, fica com o vídeo e valeu!